Alguém pode me dar um feedback rápido aí, se está compartilhando? Está visualizando a tela? Sim. Então tá bom. Opa, 3, 5, 10. Bom dia, estou visualizando, ótimo. Estou visualizando, áudio ok, então. Bragança Paulista presente. Muito bom, obrigado. Agora, esses nossos webinars, tá aparecendo live de Facebook, ó. Unimed Valadares presente, obrigado. Mater Dei presente. Olha que legal. Assim que é bom, né? Começar uma reunião. Santa Casa de Juiz de Fora. Bacana. Olha, me dá tanto orgulho isso, hein? Unimed Caruaru. Olha, que divertido, gente. Então, Santa Casa de Goiânia, Santa Casa de Porto Alegre. Muito bom, Luciano Vitola. Sou gaúcho, Luciano. Hoje a gente tem um compromisso hoje de noite muito importante, né? Eu estou de azul aqui, mas meu coração é vermelho, né? Emily, Uberlândia, que bom. O Luciano já disse que eu tô com azar, o meu xará lá, mas tudo bem, vamos torcer hoje que dê Inter. Bom, já deu para animar um pouquinho aí, né? Bacana essas boas-vindas de vocês. Hospital Mãe de Deus também, lá de Porto Alegre, na medida que o pessoal for falando aí, senão eu não vou começar essa apresentação. Estou vendo que tem muita gente aí. Unimed BH, muito bom, gente. O que eu preparei hoje para esse nosso bate-papo, né, é contar um pouquinho do que é a nossa empresa, a Intelecta, o que nós estamos fazendo e, enfim, explorar um pouco essa dinâmica aí da questão do agendamento online de cirurgias, né, que a proposta é trazer mais praticidade para os hospitais. Vamos avançar aqui. Então, quem é a Intelecta, né? Poucas palavras para a gente não perder muito tempo. Eu fundei a Intelecta em 2007, 2016 para 2017, e antes disso eu fui um dos sócios, né, da empresa MV. Lá trabalhei por 27 anos e, enfim, estava querendo empreender algo novo, talvez mais atual, algo menor, que fosse começar do zero e a gente viver uma experiência diferente que eu tinha praticado nesses quase 30 anos, né, de mercado. Nesses anos mais recentes, eu destaco aqui o terceiro item, eu ajudei a Unimed Recife a se tornar o primeiro hospital digital da América Latina. E lá foi um dos lugares que surgiu essa ideia de fazer essa plataforma de conectar o médico, o cirurgião com o hospital para fazer o agendamento cirúrgico. E isso, todo o back-office que envolve essa operação. Tá? Então, bom. Então, a Intelecta, ela reúne, né, a minha experiência de 27 anos no setor, a credibilidade de eu ter ajudado mais de 1.000 hospitais a fazerem as suas implantações, a sua transformação digital ao longo desses anos todos. A Intelecta, eu especializei ela em ser um nome bonitinho, uma health tech, né, de agendamento cirúrgico inteligente. E nós já temos vários sucessos, casos de sucesso de referência nacional aqui no Brasil. Quem são aqui nossos clientes? E me perdoe se eu esqueci de alguém, pode ser que eu tenha cometido essa gafe, a gente nunca acerta 100%, mas nós temos aqui Lefort, em São Paulo, com 3 hospitais, é uma rede.
Hospital Nossa Senhora das Neves, da Paraíba, Mater Dei, em Minas Gerais, com 3 hospitais, em rede, agora abrindo um novo hospital em Salvador. Temos, antes de falar de Unimedes, né, Santa Casa de Bragança Paulista, um cliente novo que está chegando na família, já estamos implantando. Hospital Guararapes, aqui em Pernambuco. Anchieta, em Brasília. Hospital Sabará, em São Paulo. Felício Roxo, um grande hospital cirúrgico de Belo Horizonte. Temos aqui na família também o Hospital Santa Paula, de São Paulo, cliente Tazi. Oswaldo Cruz, de São Paulo, grande referência nacional, Hospital Alemão. Hospital Mãe de Deus, de Porto Alegre, começando já a usar nos próximos dias o sistema. E temos 5 Unimedes, né? Com destaque aqui, Recife, Caruaru, Unimed Americana, Unimed Volta Redonda e Unimed Governador Valadares. Então, a família está crescendo. Poderia citar aqui em Pernambuco também que está faltando o Hospital Português de Pernambuco, Real Hospital Português, maior hospital aqui do Norte e Nordeste, filantrópico. Então, esses são aqueles que apostaram, né, primeiro na gente e já deram essa partida. Nós, então, nessa caminhada, né, naturalmente, começamos a integração do sistema com o SOU-MV, depois veio o MV2000, já estamos bem avançados com o Tazi e agora, mais recente, com a Agfa também. De modo que, em pouco tempo, eu acho que nós vamos estar integrados aí com a maior parte dos principais fornecedores de sistema de gestão hospitalar. Bom, então vamos começar a nossa apresentação. E a mensagem que eu tenho é que o mundo mudou. E a gente está num convite aí de ser bem-vindo à era da praticidade. Então, eu queria navegar um pouco por essa história da praticidade para fazer um paralelo com esse nosso trabalho, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo, que mudou muito, é a praticidade da gente comprar uma passagem aérea. Hoje, entrando no site de qualquer companhia, que eu estou garoto propaganda de novo, da Gol, né? Nós aqui com um único site, a gente põe destino, origem, escolhe uma data e o sistema nos dá várias opções, né? Nessa mesma tela, a gente pode fazer um check-in, ver um status de voo e ver todo o nosso histórico de viagens. Então, é muito prático. A mesma coisa acontece para nós de TI, que estamos sempre viajando, a gente precisa de um hotel. Aí a gente vai lá, mais uma propaganda aqui, booking.com. Botamos lá o destino, o período e com alguns cliques a gente vê todas as opções de hotel. Outra plataforma que tem tornado a nossa vida mais prática é o iFood, né? Pedir comida em casa a qualquer hora, pelo celular ou pelo computador, a gente recebe rapidinho. E por fim, eu queria dar o exemplo também, um outro sucesso aí, um campeão de acessos, é a Magalu, Magazine Luiza. E aqui eu já aproveito para fazer um parêntese na sequência, que toda essa praticidade, ela vem acompanhada de também muita mobilidade, né? Nós recebemos aí desses grandes players mensagens de SMS, WhatsApp, a gente pode rastrear o nosso pedido e ver em detalhes o que está acontecendo com essas nossas transações, né? E quando eu fundei a Intelecta, eu percebi que tinha um setor, né, que era um setor importante dos hospitais, que era igual às companhias aéreas de antigamente, que era igual às lojas físicas, né, que é o centro cirúrgico. E eu, quando imaginei fazer essa plataforma, eu imaginei trazer toda esse conceito, toda essa tecnologia, e eu vou, e digo para vocês, eu vou copiando todos os dias, eu e a equipe, essas boas ideias e trazendo para o nosso universo, vendo o que está sendo feito de melhor e incorporando no dia a dia dessa relação
hospital cirurgião, hospital paciente, hospital fornecedor, hospital operadora, né? Então é a nossa missão facilitar essa comunicação. E o centro cirúrgico, gente, infelizmente, ele ainda está na era analógica, né? Quando a gente fala de marcar uma cirurgia, pedir uma autorização, o que a gente mais vê por aí são solicitações feitas em papel. Esse papel ele é embalado e colocado num e-mail, ou muitas vezes o médico liga direto para uma central, e aí os hospitais investiram ao longo dos anos em URA, um monte de coisa para poder ter fila de atendimento, né? E o que ocorre é que esses setores têm que ter uma quantidade de pessoas para desenvolver todos esses papéis, né? E entregar esse serviço de autorização e de agendamento de cirurgias, né? Então, a boa notícia, a má notícia era que os hospitais ainda estão assim, mas a boa notícia é que nós já temos a solução, certo? E essa solução é a plataforma NEO, é uma brincadeira que eu fiz para dizer que é o novo hospital, que é o novo hospital na nuvem, né? Estar na nuvem, eu digo para vocês que é algo que todos os hospitais ainda vão vivenciar, alguns já têm essa oportunidade, mas é uma experiência incrível de você poder tanto fornecer uma plataforma, como você poder, eu diria, administrar um serviço desse tipo. As vantagens são a rapidez com que as coisas são disponibilizadas, novas funcionalidades, todos os dias, toda semana, com um baixo índice de falhas, as correções eventuais que tenham que ter, se são feitas muito rápidas. Então, assim, todo dia o cliente está evoluindo sem a necessidade daquelas atualizações complexas, que é o que nós vivemos nos últimos 20 anos, né? Então, essa dificuldade, às vezes, de atualizar um sistema uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, tem que parar 3, 4 semanas de testes, isso definitivamente com a nuvem acaba. Então, é tudo muito mais rápido. Então, o NEO, inicialmente, nós criamos aqui lá no lado direito da imagem, nós criamos um site, certo? Esse site, ele tem 3 perfis, um perfil para o médico e a secretária, um perfil para a equipe de atendimento e um perfil para o gestor. E mais recentemente nós lançamos uma versão em iOS e já estamos aí trabalhando para até o final do ano disponibilizar também para Android. Fizemos o app porque é uma tendência de ter uma experiência própria para isso. Bom, então agora sim, eu já falei aqui dos perfis, né? Temos à esquerda o médico, e aí quando leia-se médico, médico e sua secretária ou sua equipe de secretaria, muitas vezes uma secretária trabalha com vários médicos e um médico tem várias secretárias. Nós temos o time de atendimento, e aí atendimento é quem faz revisão, agendamento, compras, autorização e pré-internação. E temos, claro, também os administradores. Então, agora aqui, eu vou navegar em cada um desses 3 perfis e vou mostrar para vocês a missão desse webinar, né? Mostrar como é prático fazer essa solicitação de cirurgia, acompanhar ela, receber, colocar no sistema de gestão e o administrador ver o resultado, certo? Então, vamos aqui. Primeira coisa, primeiro método, né, é o médico, a secretária lá no consultório, fazer essa solicitação pelo site, tá? Então eu vou até usar imagens explodidas na tela e já no processo principal para ter um webinar bem objetivo, certo? Então vamos aqui fazer a imagem aqui do nosso querido Hospital Mater Dei, fazer uma propaganda também. Cada webinar eu vou fazer de algum hospital, tá bom? Hoje é do Mater Dei.
Mas aqui, ó, também tem Lefort, sempre tem umas misturas aqui. Qual a missão dessa tela aqui, ó? É mostrar que o médico ou a secretária, quando ele está lá no consultório, além dele ver na mesma tela as solicitações de cirurgia, certo? Que ele fez, quando foi solicitado, a data que ele pediu, a data que agendou e qual o fluxo que está dentro do workflow do hospital, certo? Aqui é onde ele abre um processo. E ele pode abrir esse pedido de duas formas. Ou ele abre em branco, clicando em novo, ou ele seleciona um dos seus favoritos. Favorito também é um conceito hoje que está mais do que em moda, né? Tudo a gente pede a comida favorita, a viagem favorita, a compra favorita, tudo é assim. E com o médico não é diferente. Então, ao clicar num desses favoritos, o sistema já vai carregar a cirurgia do jeito que o médico costuma fazer. Com quais códigos TUS ou SUS, com quais equipamentos, com quais OPMS, quem são os fabricantes que ele normalmente indica, se tem a caixa da preferência. Então ele já monta e faz com que aquilo seja muito mais rápido. Tá? Nesse processo do site, para pedir um agendamento ou uma autorização, certo? Ele percorre 5 etapas. Tá? A primeira etapa é os dados do paciente, que a gente está vendo aqui. Então, aqui ele pode escolher um hospital entre vários, certo? Vai preencher dados pessoais, dados de e-mail e dados de convênio e algumas informações de saúde, certo? Naturalmente aqui, ó, a gente já tem uma conexão com o sistema do hospital. Aqui a gente pode fazer uma pesquisa e receber uma lista de pacientes. Existem outros métodos também mais seguros, como, por exemplo, botar só o CPF e o sistema só retorna um cadastro válido se aquele CPF for válido. Avançando aqui para a próxima etapa de uma solicitação, o médico ou a secretária vai preencher dados da cirurgia e dados da internação. Então, o que é os dados da cirurgia? Se tem OPME ou não, para a gente ter um marcador de tempo de autorização para aquele convênio, qual a data que ele sugere, hora, duração, bloco e sala. Então, ele pode até colocar esse como um desejo. Quem fecha todo esse processo é a atendente lá na hora do agendamento. Então, ele só solicita. Ele vai colocar algumas informações também de cirurgia segura, como técnica, lateralidade, se precisa de congelação, se há necessidade de UTI aqui embaixo, quantas diárias. Então, essas são informações da cirurgia e da internação. Na próxima tela é onde ele vai descrever os itens, as cirurgias que ele vai fazer. Então, aqui ele vai colocar todos os códigos, TUS ou SUS, ele pode pesquisar pelo código ou pesquisar pela descrição. Ele vai indicar se a cirurgia, por exemplo, é particular dentro desse processo, que tem outro convênio. Ele disse qual que é a principal. E aqui embaixo ele vai relacionar os OPMS. Então, nessa tela de itens, serve para quê? Procedimentos, OPMS, fornecedores, equipamentos aqui embaixo, caixas e hemocomponentes. Então, é uma parte técnica da cirurgia, onde ele relaciona os itens, né? O que seria importante destacar aqui nessa tela? Tem hospitais que querem que o fornecedor seja a nível de item, outros querem a nível de pedido, então o sistema se adequa a isso. Muitas vezes o médico não sabe o código, então ele põe só a descrição sem código, e aí o hospital codifica. Temos aqui outra possibilidade de a cirurgia ser com múltiplos médicos, então também é possível. Então todas essas características, padrões, né, de uma solicitação, elas já estão disponíveis. Rapidamente ele evolui para a próxima etapa, que é colocar a documentação necessária
para fazer a autorização ou o agendamento. Então, aqui temos os documentos mais utilizados, certo? Esses documentos podem ter marcadores de obrigatoriedade, que ficam alertando ele de pendências, e aqui ele fazendo os anexos. A próxima etapa é exatamente como a gente faz quando compra numa loja ou compra uma passagem. A gente confere o pedido e, depois de conferido, clica num botão e aquele pedido é enviado ao hospital. Simples assim, sem burocracia, sem precisar de e-mail, sem precisar de telefone, sem colocar em WhatsApp. Na medida que ele tem esse favorito, tudo fica mais fácil. É só ir clicando ali em avançar e já manda para o hospital. Pensando no médico, a gente fez alguns facilitadores, tá? Nesse momento que o pedido é finalizado, o sistema também cria uma cópia do pedido, um formulário de cópia, tá? E ele gera também todas as guias necessárias. Guia de internação, guia de OPME, ele coloca lá o logo da operadora e destaque aqui embaixo, ó. Ele inclusive assina para o médico, colando o carimbo dele, que algumas vezes já está no sistema hospitalar, e se não tiver, a gente tem essa funcionalidade na nossa plataforma. Então, aqui ele já, digamos assim, melhora também o serviço de quem vai cuidar da autorização. Bom, aqui a gente encerrou esse pedido de uma cirurgia e nós vamos mostrar mais dois pedidos. A questão do celular, eu não vou mostrar tanto quanto faz o pedido por celular, mas mais o acompanhamento. Porque o pedido é da mesma forma. Então, e depois nós vamos falar como é que uma Unimed faz uma solicitação de agendamento que é um pouquinho diferente dos hospitais, digamos, privados e filantrópicos. O que o médico tem à disposição, né? Então, a plataforma do celular, ela fazendo o download, né, na loja da Apple, isso nós estamos colocando ainda na loja, o software está pronto, mas não foi para a loja, mas ele está 100%. O que o médico tem aqui, né? Entrando no sistema, ele vai ver na primeira tela qual o status das suas solicitações, certo? E aqui eu vou dar um zoom, certo? Para mostrar que dois botões importantes aqui da primeira tela é aquilo que ele tem de pendência, né? Que a gente viu ali, se ele não preenche um documento, ou algum relatório ele não mandou, vai ficar acusando aqui pela central. Aqui ele pode abrir um pedido de cirurgia e aqui embaixo ele tem outras ferramentas. Ó. Ele tem um chat, por exemplo, que é muito útil para a comunicação com a central. Ele tem as cirurgias, o histórico de todas as cirurgias. Ele tem a agenda e tem essa página inicial que a gente já viu. Entrando naquela aba, vou voltar aqui, clicando em cirurgias, por exemplo, certo? O sistema vai nos mostrar como se fosse um cartão, uma listinha de cirurgias que ele tem e qual fase se encontra aquela cirurgia, aguardando agendamento, aguardando guia, certo? Então nós procuramos sintetizar num cartão todas as informações relevantes. A data que ele solicitou, a data que foi já alocada, certo? Aqui ele não pediu data, então aqui já tem uma indicação. Então é assim que funciona. Se eu clico num destes cartões, o sistema vai me abrir todas as opções que eu tenho com relação àquela cirurgia. Eu posso consultar o processo, eu posso ver em que fase está o histórico, posso ver pendências, anexar documentos, fazer um chat. Então, eu reuni aqui nos próximos slides as principais telas, né? Então, uma ferramenta muito legal é acompanhar o pedido, e ele aparece nesse formato aqui, para ele ver graficamente em que etapa está, que nem a gente viu lá
como a gente viu da Magazine Luiza. Aqui nós temos as pendências, que aparece a lista para ele resolver. E aí, na medida que a central ela dá baixa, some daqui. E nós temos o chat, né, que é muito bacana. Destaque aqui para o Hospital Neves da Paraíba, que faz uso intenso disso aqui. Então, o médico ele pode ver todas as histórias lá das cirurgias dele e, ao entrar na história, ele vê o que a central de atendimento está mandando para ele de informação. Muito bacana e dá uma mobilidade enorme. Bom, então a gente já viu aí a questão da praticidade do celular e eu queria agora, nesse capítulo especial para os nossos clientes de Unimed, mostrar para vocês como é que se faz uma marcação com outros recursos, quando a cirurgia ela já está autorizada e a rede da Unimed é uma rede própria, né? Então aqui tem um desenho bem particular. Então como funciona, né? A gente deu o nome de check-in cirúrgico, certo? Porque esse é muito parecido com o check-in. Então o médico, quando recebe a guia já autorizada, ele entra com a senha de autorização e o sistema vai lá no operador e recupera aquela guia para ele transformar aquilo num pedido de cirurgia. O objetivo aqui foi que ele não tivesse retrabalho e ele rapidamente já fizesse o pedido. Então, primeira etapa, ele entra com a senha, avança. Na segunda tela, ele vai conferir o que foi aquela autorização, certo? Então, aqui no caso, foi autorizado um apartamento com 2 diárias, uma colecistectomia e alguns OPMS. Ok, vou avançar. Na terceira etapa, ele vai falar sobre cirurgia segura. Então, aqui as Unimed me pediram, por exemplo, questões de saúde do paciente, né? Mas algumas outras coisas são padrões, como por exemplo, alergia, né, a látex, lateralidade, necessidade de UTI e congelação, isso é padrão de tudo. O médico também coloca nessa etapa equipamentos e sangue, e avançando, tem algo um pouco diferente do hospital, vamos chamar privado ou filantrópico. No desenho Unimed, nós demos ao médico a possibilidade dele ver o mapa. Por quê? Porque em vez dele telefonar lá para o hospital e perguntar se tem vaga, e ele é um cooperado, então aqui ele já vê o mapa com as reservas, com as ocupações, e ele já vê aquilo que está mais adequado à necessidade dele, ele pontua em que hora e sala ele gostaria de fazer a cirurgia, avança, que é o mesmo processo de conferência do caso cirúrgico, e estando de ok, ele envia a solicitação para o hospital. Simples assim, né? As 5 Unimed já estão fazendo por mês aí em torno de 5.000 solicitações cirúrgicas, então todos dentro desse formato aí de trabalho, tá? Bom, avançando a nossa apresentação, então nós completamos aí 3 métodos de solicitar a cirurgia e acompanhar, né, de um modo geral, como é que a gente faz essa comunicação do processo cirúrgico. O que o sistema oferece mais, né? Ao final de cada transação, o sistema ele tem a capacidade, né, de enviar mensagens por e-mail, SMS ou WhatsApp. Tá? Aqui a gente está vendo um exemplo que é um comprovante por e-mail do pedido, que pode ser ativado para o paciente acompanhar e não precisar ficar correndo atrás de saber como é que está a sua solicitação de cirurgia. E aqui a gente tem as mensagens de SMS que podem ser enviadas para a secretária, para o paciente, para o médico, para quem vocês quiserem, só programar. Tá? E aqui um exemplo, caso a gente clique em rastrear no botão do e-mail, ele vai nos dar exatamente aquela experiência de compra para o paciente poder saber aonde anda a sua autorização.
ou ele ou a secretária ou o médico, tá? E também com aquele mesmo histórico de texto, dizendo que aquela etapa está ainda dependendo de alguma coisa, então isso proporcionando mais praticidade e conforto para o cliente do hospital. Muito bem, então agora vamos ver como é que chega essa solicitação, né? Nós já estamos aí com 30 minutos, mais 10 minutos a gente termina. Essa parte eu vou abrir para perguntas. Como é que o atendente recebe lá a solicitação? Ele vai ter uma tela, que é essa tela de agendamentos. É onde vai chegar todos os pedidos para serem despachados, certo? Vai entrando aqui, ó, a data e hora, quem é o paciente, a cirurgia, o cirurgião, o convênio, né? Qual a data e hora que ele solicitou, que hora foi agendada, qual a fase, qual o status, se o SLA está ok, se tem pendência. Então, aqui é um painel que vai chegando os pedidos para serem despachados, para serem atendidos. Eu dei um destaque aqui para mostrar para os senhores o seguinte. Cada linha dessas, ela tem aqui à direita um menu de acesso. E esse menu abre uma janela de opções, certo? Então, nessa opção é possível revisar o pedido, rastrear, tomar uma nota e ver o histórico, fazer a manutenção das guias. Nós temos ali o timeline do pedido completo. Nós podemos trocar de fase ele, por exemplo, ele chegou, foi para a conferência, da conferência foi para agendamento, do agendamento para compras. Cada etapa que eu vou trocando, ele vai medindo os tempos, vendo quem foi o profissional que fez isso. Então, é possível nós medirmos produtividade, SLA, está tudo já funcionando nesse sentido. Aqui nós temos comentários, que é o chat, anexos, cancelamentos, transferências. Aqui temos uma lista que corre aqui para baixo com milhares de opções para o atendente. Algumas dessas opções também estão disponíveis para o médico, como, por exemplo, rastrear o pedido, comentários e solicitação de cancelamento. Entrando num desses pedidos para revisão, nós vamos, qual é o caminho feliz, né? Que um atendente pega um pedido e faz a marcação. Ele entra na tela, confere em todas essas abas qual é o conteúdo daquela cirurgia solicitada. Numa primeira tela nós temos o resumo, né? Com quem é o paciente, o cirurgião, que data e hora ele pediu. Depois nós vamos ter os dados da cirurgia segura. Na terceira etapa, nós temos dados de internação e anestesia, certo? Diárias, como é que é o esquema de anestesia. Quarta etapa, nós vamos conferir se ele indicou as cirurgias corretas, se os equipamentos são os suficientes. Muitas vezes aqui, a atendente ela complementa, né, equipamentos, caixas, ela notando que falta sangue, ela pode fazer um contato e ver se é necessário. Ela pode também incluir um procedimento ou excluir. Então, é uma tela que permite uma correção, uma revisão, né? Avançando, ela confere a questão de OPMS e fornecedores, certo? Confere os anexos enviados e gerados pelo sistema, se estão ok. E aí, ao clicar em salvar, a próxima etapa poderia ser, né, se não é um caminho de autorização, porque tem a colocação no mapa no final do processo ou no início. Aqui vamos supor que está sendo em qualquer um dos momentos. Cliquei em agendar, o sistema vai me mostrar o mapa, como está ocupado, com restrições de equipamentos, para não botar equipamentos que tenham restrição no mesmo horário. Todo esse conjunto é observado e alocando na data e hora
disponível, eu confirmo a transação e o médico fecha o circuito. Simples assim. Nesse momento, todos os dados são transferidos, né, da nuvem para o sistema que está instalado dentro do hospital. Então, vai ser criado o pedido de cirurgia, os anexos vão ser transferidos para o determinado local e depois, na medida que os dois sistemas vão tendo movimentações, essas movimentações vão indo de um lado para o outro, permitindo que o médico lá na ponta ou o paciente faça todo o acompanhamento. Essa sincronização, ela ocorre. Por fim não, antes de falar do gestor, a equipe de apoio tem à sua disposição o bate-mapa, que é o método que nós encontramos para integrar toda a equipe do hospital. Então, aqui nós vemos, numa determinada data, cirurgias de um determinado bloco, temos detalhes da cirurgia aqui no meio, e aqui a gente está vendo que os setores programados para dar um ok já estão dando o seu despacho. E ao clicar nesses círculos, o sistema abre uma janela de diálogo, onde ela vai dizer se está aprovado, se não dá para fazer a cirurgia e colocar algum comentário. E aí toda a equipe pode ver qual é o status daquele processo para o bate-mapa. Bom, chegando já ao final da nossa apresentação, né? Como é que o gestor se beneficia da plataforma? O que ele tem à sua disposição? Eu relacionei aqui 3 slides para dar um exemplo. Então, o primeiro deles é um dashboard que vai ter a quantidade de pedidos que entraram no mês, estratificada por convênio, por dia, por médico. Então, isso vai ser possível ver em um clique. E também, muito importante, qual o estoque de cirurgias que estão nas várias etapas do hospital, certo? Nas várias etapas. Quanto que está em compras, quanto que está aguardando guia, quanto que está na operadora. Então, isso tudo já está no dashboard. E tem um capítulo também, que é o capítulo de relatórios, que oferece para nós uma série de planilhas, ok? Com destaque aqui para as questões de produtividade, o relatório de fases, com que pessoa está cada processo e em que fase. Todos os relatórios é possível exportar para Excel ou imprimir. E um outro relatório muito importante para o gestor é acompanhar como é que está o progresso do uso. Então, aqui eu peguei um caso de exemplo, certo? Um caso que faz em torno, aqui a gente vê na última linha, 1.000 cirurgias por mês, né? E como é que a gente vê o progresso de uso dos médicos, que às vezes oscila, mas a gente pode dizer que numa média, o sucesso de um projeto desse, de adesão médica, é na faixa de em torno de 70%, 80%. Né? É o nível que essa plataforma vai conquistar de adesão digamos assim, com um intervalo aí de 6 meses de uso, fazendo o trabalho de comunicação, vai ter esse engajamento da equipe, saindo então do telefone e do e-mail, direto para a plataforma. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar hoje, né, nessa versão simplificada do webinar, só falando da questão prática para o médico e a secretária, para o atendente, para quem é Unimed, para quem faz a recepção do pedido no hospital e para o gestor. Tá? Então, agora eu estou aberto aí a ouvir as perguntas, elas vão chegando aqui para mim e a gente vai bater um papo aí, certo? E muito obrigado. Vamos lá então, aqui já estão chegando as primeiras perguntas. Eu vou tentar responder todas, tá? O acompanhamento que você comentou sobre a Apple não funciona no Android? Nesse momento ainda não, nós fizemos só para o iOS, porque eu queria viver uma experiência de fazer com o iOS.
Nós já estamos fazendo agora numa plataforma híbrida chamada Flutter. Vocês podem procurar aí e é nessa plataforma que está a nova versão do aplicativo, que gera a interface para Android e gera a interface para iOS. Camila me pergunta aqui se quiser cancelar ou transferir uma cirurgia de data, é possível? Sim, Camila, é possível. O médico, ele tem... Eu vou voltar aqui alguns slides, só para a gente... Deixa eu ver se eu acesso aqui. Eu tenho aqui a possibilidade de acessar. Eu vou dar um gostinho para vocês aqui, tá? Nós temos aqui o nosso hospital Intelecta. Enquanto vocês vão me perguntando, eu vou mostrando aqui as possibilidades, tá? Então, ao entrar aqui no perfil médico, certo? Deixa eu ver aqui. Ao entrar aqui no perfil médico, ó, ele pode solicitar transferência e cancelamento, tá? Então, eu já estou te mostrando aqui na prática como funciona. No agendamento, aqui Milene me pergunta se no agendamento, se inserir apenas o número da carteira do paciente já busca todas as informações. Milene, essa modalidade não existe ainda, certo? Mas aqui, ó, nós temos dois tipos de pedido, simplificado e completo, que eu nem falei. Então, o pedido completo, o médico, ele... Estou aqui no perfil errado de usuário. Perfil sem direito de acesso. Mas, aqui quando faz a solicitação, e eu vou fazer aqui pelo hospital, a gente normalmente procura pelo CPF ou pelo nome. Por que CPF, né? Com essa questão da privacidade, nos foi solicitado que o médico lá no consultório não pudesse pesquisar uma Maria e vinha ali todas a lista de Marias, né? Mas se você é de Unimed, Milene, me desculpa, eu acho que sim, é possível a gente colocar o número da carteira como um parâmetro e ele trazer já os dados cadastrais para fazer aquela marcação. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Marco Dalmolin me pergunta sobre essa questão de tamanho dos anexos, né? Que as operadoras fazem essa restrição. Bom, Marco, o negócio é o seguinte, do nosso lado, né, a gente liberou o tamanho, por quê? Porque a versão da plataforma atual, né, quem faz a solicitação lá para a operadora é o hospital. Então, assim, o médico queria mandar documentos e, poxa, a documentação não chegava, estava bloqueando. Então, a gente liberou ilimitado para ele enviar e o hospital depois tem que fazer um trabalho interno de ajustar esse tamanho para enviar para a operadora, né? Com relação a operadoras, nós fizemos um trabalho de robotização com o Bradesco e esse trabalho está disponível para ser utilizado. Envio e retorno de solicitações. Marco Aurélio me pergunta se integra com o workflow do centro cirúrgico e se atualiza em tempo real. Marco Aurélio, sim, atualiza. Ele está já plenamente em uso em hospitais como o Mater Dei, o Anchieta, o Neves, na Paraíba, perfeitamente. Sempre que modifica uma fase no workflow, atende do nosso lado, integra para o médico poder ver a posição. E além disso, isso aí permite também ver os tempos, né? Luciano, como está a integração com o sistema TASI? O sistema TASI já está integrado toda a parte de cadastro. Nós estamos fazendo em parceria com 3 hospitais. O Hospital Belvedere de Belo Horizonte, o Hospital Santa Paula
de São Paulo e agora, mais recente, o Hospital Oswaldo Cruz. Está indo super bem. Nosso objetivo o Santa Paula vai entrar sem a integração de gerar ainda o pedido, vão usar eles vão fazer um método inteligente lá de trabalho, já que o atendente já recebe tudo, então ele vai digitar. Eu creio que mais uns 2 meses vai estar plenamente integrado com o Tazir. Tá? Toda a parte cadastral já está 100% pronta, já em curso nesses hospitais que eu já tenho aí compromissos firmes de entrega. Pablo está me perguntando, né, Hospital 10 de Julho. É isso aí, Pablo. Então, assim, já dá para começar a implantar o sistema, usar o sistema, e a integração agora em breve já vai estar disponível. Donizete aqui está me perguntando se o agendamento tiver alguma informação incorreta ou falta de informação. Então, Donizete, o método que a gente... É possível fazer como você quiser. Se você quiser tratar aquele pedido como uma fase, retornando, é possível. Ele está me perguntando o seguinte, desculpa, gente. Quando tem uma pendência, né, uma informação incorreta, você volta para o médico, para a secretária? Como é que faz isso? Tem 2 métodos. Ou você abre uma pendência e o processo fica naquele estágio do hospital, certo? Com uma pendência aberta. Ou você abre a pendência e retrocede um estágio. Ou cria um estágio próprio para gerir as pendências. Então, tranquilo. Tem várias opções de resolver isso. Marco Aurélio também está me falando aqui que tem um plano próprio. Nesse caso, se tem um robô vinculado ao agendamento online. É possível fazer essa robotização com um plano próprio, sim, Mauricé. É possível fazer. Pode ser um sistema muito semelhante ao da Unimed. Uma vez a cirurgia autorizada, o médico entra e a gente transforma aquela autorização num agendamento. Disponha. Bom, pessoal, não temos mais perguntas. Opa, agora tem uma pergunta boa aqui. Quais são as novidades futuras, né, para esse processo? Nós estamos trabalhando, excelente pergunta. Nós estamos trabalhando muitas coisas, certo? Então eu lhe diria assim, ó, uma primeira coisa que está sendo trabalhada, esse painel, né, onde tem a lista de cirurgias. Nós temos hoje uma inteligência que eu vou mostrar para você aqui em primeira mão. Você vai gostar. Nós temos aqui um agendamento que ele permite fazer um filtro muito rico de informações, certo? E esse método de filtro, por exemplo, nós estamos fazendo nós vamos salvar ele, vai ter uma lista de filtros salvos. Então, por exemplo, eu quero saber só de uma determinada fase quais são os pedidos que estão em conferência com determinado status aberto, certo? Então, o sistema ele vai me retornar essas solicitações específicas. Então, eu posso espalhar isso para o hospital, múltiplos setores, certo? Escolhendo cada um as colunas que deseja ver. Então, é um método muito flexível para enxergar aqui as solicitações. Isso aqui nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando também com um capítulo financeiro do sistema. Permitir aqui no dashboard, certo? Que quando
o gestor do hospital vê o estágio dos pedidos, ele também saiba quanto de dinheiro tem em cada etapa. Esse é outro que a gente está fazendo. Com relação à parte de como é que se diz? Pré-internação, nós estamos fazendo uma página para o paciente poder já fazer preenchimento de dados, certo? Então, isso também está a caminho. Recentemente, nós fizemos também aqui, vou mostrar para os senhores, uma tela nova. Nós temos vários lançamentos aqui que eu não mostrei, né? Deixa eu ver aqui. Vou mostrar aqui, por exemplo, nós temos uma tela nova para gestão de guias, onde é possível já mostrar para o médico, através dessa tela, o que está autorizado, pendente, em andamento, né? Então, aqui a nível da guia e a nível do item da guia. Nós fizemos também uma tela nova para anotações, onde é possível ver todo o histórico aqui que está registrado, certo? Então, aqui a gente tem esse recurso. E aqui todos aqueles outros que eu falei para vocês que estão disponíveis. Então, o capítulo financeiro é uma novidade, uma integração melhor também de e-mails. Quando os e-mails são retornados pelo médico, por exemplo, ele entra no histórico do pedido. Tem muitas coisas. Todas essas telas novas já estão disponíveis. Já estão na versão padrão do sistema. Respondendo também tua pergunta, eu poderia responder dessa forma aqui. Já que a gente está nesse webinar, eu acho que é bacana a gente falar de novidades futuras, né? Eu acho que rapidamente eu te respondo procurando aqui uma apresentação. Então, quando a gente fala em roadmap, a gente tem aqui muita coisa que está no nosso radar com relação à tecnologia, com relação ao paciente, com relação a médicos, né? Com relação aos atendentes, com relação ao gestor. Ou seja, o nosso roadmap ele é muito rico, né? Tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós temos chat online, melhorias no chat, tem bastante coisa. Tem a questão de pacotes, que é bem relevante. O sistema trabalhar com o conceito de pacote. Aqui já dá para dar uma boa visão aí, dá para tirar uma foto e acompanhar. Marcos aqui me pergunta se o bate-mapa pode ser feito no RIS e no NEL ao mesmo tempo. Marcos, atualmente, ele só faz no NEL. Não, teríamos que conversar para ver qual é exatamente sua necessidade. Vocês pensam futuramente em uma implementação nesse nível para o módulo de central de agendamento de exames? Já nos foi solicitado, já nos foi sugerido isso, né? Nós ainda não fizemos. A gente está, nesse ano de 2019, consolidando, né, essa proposta do agendamento cirúrgico. Mas é algo que está no nosso radar. Outra pergunta, se podemos contar com Android a partir de quanto? Lhe garanto que a partir de janeiro estará disponível. Certo? Nós já estamos fazendo aí com o Flutter.
Opa, estou precisando sair aqui do meu... Bom, gente, acho que chegamos então no final, né, da nossa apresentação. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Para os nossos atuais clientes que estão participando, muito obrigado pela parceria, contem conosco. Para aqueles que estão conhecendo pela primeira vez, nós podemos fazer novas demonstrações. É só você solicitar para a nossa equipe comercial, através da Joana e da Carla, ou para mim mesmo, e aí nós marcamos um horário e podemos entrar em mais detalhes, discutir mais como a nossa plataforma Intelecta pode ajudar a todos. Tá bom? Então, super obrigado, um grande abraço e uma boa semana para todos. Tchau, tchau.